Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Se já testou a tecnologia GPT, ChatGPT, já percebeu as potencialidades da inteligência artificial aplicada à vida cotidiana. Mas o debate é muito maior e mais antigo. Os impactos da generalização da inteligência artificial abrangem largos setores da sociedade, da economia. E será, por exemplo, que a língua portuguesa tem uma palavra a dizer também nesta discussão? Para esta conversa são nossos convidados João Castro, professor da Nova SBE, que trabalha estas questões da inovação e da tecnologia, e também Daniela Braga, a senhora dona da Define AI, que trabalha há muitos anos nesta matéria e que nos vai também explicar em que ponto está esta questão da língua portuguesa aplicada à inteligência artificial nesta Capa à Contra Capa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pelo vosso tempo, João Castro e Daniela Braga, é um gosto recebê-los. A Daniela está à distância, por isso dou-lhe a primazia de começar esta conversa. Daniela, eu próprio, antes de começar este programa, não resisti e fui ao ChatGPT perguntar o que é que ele achava, o que é que este chat nos diz sobre as potencialidades e sobre os riscos da inteligência artificial. E ele deu-me uma lista de lavandaria, digamos assim, sobre alguns destes riscos. Nos últimos dias falou-se muito sobre esta questão. Em que ponto está o teu pensamento, Daniel, em relação a este ponto? Muito bem, o meu pensamento está no lado, na facção otimista desta matéria. Otimista no sentido de eu acho que é finalmente o momento em que a inteligência artificial está mais desmistificada, está mais democratizada, mas há de facto apenas uma... E portanto é possível agora qualquer um de nós sentir nas mãos o aumento de produtividade, e os large language models do ChatGPT mostram precisamente essa aplicação, mas há de facto onde há o risco é na explainability, aquilo que se chama explainability destes modelos. E não há ainda tecnologia para fazer o reverse engineering de qual foi a source dos dados, portanto, a fonte dos dados que treinaram estes modelos. E essa é a questão que está a começar a ser levantada, e ainda bem, e está a começar a ser trazida, inclusive, para os tribunais. Por exemplo, a Getty Images acabou de tem um processo lançado contra a Stable Diffusion por causa do facto de estarem a usar conteúdos da plataforma dos content creators que eles têm nas imagens para fazer precisamente com o watermark da Getty e, portanto, se vê obviamente de onde é que vem a source. Portanto, isto são fontes que não foram pedidas, a quem não foi pedida autorização para fazer isto. Mas o que ouvimos nos últimos dias, Daniela, por exemplo, até de uma carta que foi muito divulgada a nível global, foi de grande preocupação em relação ao próprio poder que a inteligência artificial poderá ter, ao ponto de se temer um descontrole em relação a um conjunto de mecanismos. Aliás, há um pedido de moratória até de 6 meses de várias personalidades nesta área. Eu vi. Eu acho que o problema é, voltamos à questão das fontes, é das fontes não serem bem validadas. Esse é que é o problema. E o que leva à divulgação de misinformation. Portanto, isto é o problema da misinformation. Se nós estamos a treinar em modelos que não estão em dados que não são consentidos, não são pagos, não são legítimos e não foram verificados, a validade deles, a veracidade deles não foi validada, isto pode gerar realmente quase um universo paralelo de misinformation, de má informação ou de informação não provada, um bocado parecido com o que aconteceu noutro sentido, mas também é inteligência artificial, na altura das redes sociais a influenciarem
as eleições, naquela altura de 2016, não sendo, portanto, divulgando fake news e usando o poder das redes sociais, que também são powered by AI, na verdade, para influenciar as pessoas nas suas decisões. Mas portanto, isso não te leva a passar para o lado negativo? Ou começaste a dizer que estavas do lado positivo? Não, porque o problema não me leva a passar para o lado negativo, porque se nós não estamos, não vai ser um movimento de um conjunto de pessoas, e são pessoas de peso, eu vi essa carta, não vai ser esse movimento que vai parar o desenvolvimento. Basicamente a caixa de Pandora está aberta. Se for parado na Europa, não vai ser parado na China, não vai ser parado em alguns pontos dos Estados Unidos, não vai ser parado no Reino Unido. Não há unidade jurídica. Portanto, parar nos lados só vai, na realidade, dar avanço competitivo noutros que não têm as mesmas regras. É impossível parar, é isso? É impossível parar. É mais importante haver mais awareness. Eu preferia, em vez daquela petição de vamos parar, eu preferia uma petição de vamos sentar à mesa e discutir como é que podemos fazer explainable AI. Isso sim, é mais interessante. De certa forma, há um pedido também, João, entra na conversa, há um pedido para se acelerar, digamos, os sistemas de governação nesta matéria. De 6 meses, não sei que diferença fará, não sei qual é a sua opinião, João, sobre isto, mas a verdade é que recoloca aqui a questão sobre a necessidade de regular ou não e a capacidade, sendo que nós, nos debates anteriores, até aqui chegar, não é um debate novo, nunca se conseguiu encontrar qualquer tipo de fórmula de regulação deste ponto de vista. Muito bem. Começando agradecendo o convite para aqui poder estar e partilhar algumas ideias e também, se calhar anunciando desde já que como debate não vai funcionar muito bem porque, como a Daniela, eu também sou um otimista relativamente às oportunidades que esta tecnologia encerra e aquilo que se pode construir a partir daqui. É importante nessa perspectiva de trazer para cima da mesa, e também concordo com a perspectiva da Daniela, que este pedido de parar as coisas durante 6 meses para pensar, vai ter poucas garras, não vai ter tração praticamente nenhuma, mas é importante aquilo que traz para o debate, ou seja, para que alerta na carta um bocadinho a questão há uma corrida às armas da tecnologia, sem olhar para o lado, sem parar para pensar, que é isso um bocado que se pede. Se calhar começa-se a perceber a dimensão daquilo que é, se calhar, o princípio muito europeu da precaução, o precautionary principle, antes de fazer, pensar muito bem no que é que podem ser as consequências disso e o que é que daí pode advir. Será sempre muito difícil conseguir construir, e 6 meses serão claramente insuficientes, se sequer fosse possível pedir a que todos parassem para pensar. 6 meses seria sempre demasiado limitado para conseguir ter algum tipo de impacto, porque, na verdade, é muito difícil conseguir adivinhar o amanhã. A Daniela referiu já o exemplo que temos em 2016, olharmos para umas eleições, ou várias eleições à volta do mundo, e percebermos que se calhar foi por desinformação que se chegou a esse ponto. E que as plataformas que o potenciaram se calhar podiam ser um perigo. E, entretanto, já se escreveram vários livros exatamente sobre os perigos que isso encerra. No entanto, 8 anos antes, quando nos Estados Unidos é eleito o Barack Obama pela primeira vez, celebra-se um feito na democracia naquele país e tenta-se entender porque é que, ou como é que tinha sido possível. E uma das causas, ou das ferramentas que era eleita como potenciando essa transformação, esse crescimento daquilo que a sociedade conseguia fazer, eram exatamente as mesmas ferramentas que 8 anos depois fomos criticar. E, portanto, como é que em 8 anos vamos de celebrar uma tecnologia como sendo absolutamente fantástica para a democracia e 8 anos depois estamos a criticá-la? Mas não é só a questão da desinformação. Há aqui uma preocupação que não é só da questão da desinformação. Certo. Este é só um exemplo de uma tecnologia que celebramos como sendo absolutamente fantástica e traz imensas vantagens e muito rapidamente a nossa perspectiva e a nossa interpretação sobre o que é o impacto dessa tecnologia alterar-se.
E, portanto... Mas há aqui uma espécie de, enfim, de risco de descontrolo que está na base também desta preocupação. Quer dizer, não é só a questão da desinformação. Eu estou a falar das aplicações que a inteligência artificial terá na prática em muitos domínios, não é? Certo. Há um estudo, acho que relativamente recente, que olha para o impacto que este tipo de modelos de inteligência artificial pode ter no emprego nos Estados Unidos, onde diz, e agora tenho que olhar aqui para as minhas notas, que 80% dos empregos nos Estados Unidos podem ter até 10% das suas tarefas, daquilo que têm que fazer, potenciado por esta tecnologia. Ou seja, é uma tecnologia que consegue tocar em quase todos os empregos que fazem. Sendo dos quais, fala sempre também numa perspectiva de ajudar a serem muito mais produtivos e competentes a realizar essas tarefas. E, portanto, podemos dizer, por que não? Vamos, queremos fazer, queremos isso tudo. É só melhorias. Pode trazer também um impacto de substituição de algumas posições, alguns empregos que algumas pessoas podem ter, que de repente vêm-se sem elas. E, portanto, estamos a falar não de desinformação, Sim. mas um nível de impacto da tecnologia numa outra perspectiva. Já vamos à questão dos empregos, que eu acho que só possível vale a pena. Daniela, como é que se monta um negócio como a Defined, como é que se tem um negócio nesta perspectiva, atuando no mercado se não houver um mínimo de regulação, digamos assim? É o faroeste nesta corrida ao ouro? Tem sido. Essa é que é a realidade. Isso não é assustador, Daniela? É completamente assustador. Nós temos tido momentos de progresso e de regressão, nesse sentido. Uma vez que, para explicar com exemplos mais concretos, quando eu montei a empresa, eu vinha de um mundo corporativo, que era a Microsoft, em que nós, na Microsoft, já estávamos a dar os primeiros passos no sentido de regular, de nos autorregularmos, por exemplo, de apagar os dados dos clientes. Portanto, quando nós estávamos a treinar modelos com dados reais, e havia um período de tempo que eu já não me lembro, e nós certamente fomos mudando na altura, um período de tempo a apagar, portanto, ingeríamos os dados e apagávamos para não... Porque na altura, isto foi antes do GDPR. Portanto, não havia opt-in e nem opt-out. Usava-se tudo. E, aliás, todos os grandes Big Five montaram serviços assim. Mas como a Microsoft sempre teve um trabalho mais... A Microsoft, a IBM, aquelas empresas mais enterprise-oriented, sempre tiveram essa preocupação de, ora bem, nós estamos a usar os dados de clientes empresariais, isto é melhor começar a cautelar. O que não era a mesma preocupação dos consumer products, portanto, das Googles, das Amazons, que agora já têm um híbrido, obviamente, mas a Google, a Facebook, sempre mais, e a Apple, era muito mais consumer oriented, portanto, a preocupação era diferente. Entrou o GDPR e, portanto, nós estávamos a produzir dados em alta escala, com sentidos pagos, sempre antes do GDPR, já estávamos a operar dentro do GDPR, das regras do GDPR. Quando entrou o GDPR, toda a gente teve que fazer alterações na sua plataforma para permitir um opt-in e um opt-out, portanto, uma decisão, os terms and conditions, da pessoa dizer, sim senhor, eu posso decidir dar os meus dados para melhoria dos modelos. E isso causou toda uma transformação, uma disrupção no estado da arte, sobretudo das grandes corporações, que foi sempre o nosso cliente, a persona ideal do nosso cliente. Mas isso quer dizer, Daniela, que, por um lado, essas grandes companhias começaram a ficar, no fundo, a tomar precauções relacionadas com riscos jurídicos. Riscos jurídicos. Não é? A primeira questão foi o risco jurídico, a seguir foi a legislação. Ou seja, por um lado, o aparelho jurídico funcionar e aplicar um conjunto de leis, porque o aparelho jurídico depende de um conjunto de leis que possam ser aplicáveis, passa a expressão e a repetição, a este quadro, e depois a legislação que, no fundo, reforça essa dimensão. Ainda assim, há faroeste, apesar de haver o risco jurídico e a legislação. É que, na verdade, não há legislação, há guidelines. O GDPR é uma compliance, não é uma regra, não é uma policy.
não é uma lei, não é uma lei, é uma guideline. Essa é que é a questão. Isto para começar, agora, o que aconteceu foi, como a humanidade é muito criativa, sobretudo nos últimos dois anos, em que se andou a desenvolver os modelos generativos em grande escala, descobriu-se um buraco nas guidelines, que é todo o conteúdo que existe na internet. À partida, como não há nenhum enquadramento jurídico, se tu tens alguma coisa da tua informação na internet, que é um bocado a mesma lógica das redes sociais, se tu tens a tua vida toda nas redes sociais, já deixou de pertencer. Não pertence a ninguém. E como não pertence a ninguém, passa a ser acessível a toda a gente que queira fazer o que se chama o scraping da web. E aí é que está o problema. É que neste momento, a forma como o verão do AI que aconteceu com o ChatGPT e com as várias variações de ChatGPTs no mundo, aproveitou uma espécie de buraco de guidelines estamos basicamente no Far West. E, portanto, isto, de facto, no nosso modelo de negócio... é um risco para o negócio. Ele levou, claro que sim, e apesar de nós continuamos a trabalhar com as grandes empresas que se preocupam com estas questões, mas as pequenas, as startups, as empresas mais pequenas e as empresas muito grandes também que aproveitaram este buraco, de repente foram atrás destes dados que não são validados, que têm realmente, apesar de tudo, copyrights, muitas vezes, e isso é realmente Bem, no nosso negócio nós temos todo outro mecanismo de fazer explainable AI para fazer o reverse engineering dos modelos e perceber a qualidade da fonte. E isso é uma oportunidade para nós. Mas é verdade que também foi no início uma grande ameaça. Sim. João, é possível explicarmos que opções os legisladores têm pensado para tentar parar este vento com as mãos, na vossa perspectiva? Ou seja, tentar de alguma maneira pôr aqui alguma ordem. O Regulamento de Proteção de Dados é muito citado, obviamente, mas houve outras experiências que eventualmente possam não ter resultado? O GDPR, quando aparece como uma coisa muito europeia. Lá está o Precautionary Principle, mais uma vez, estão a proteger, mas começou já a ter, portanto, a propagar-se e a ser usado e citado como um bom exemplo de orientação para aquilo que se deveria ou que se quereria fazer. Eu acho que os reguladores, e a diferentes níveis, portanto, desde a nível internacional, mas também aqueles que se preocupam depois com a sua indústria, conseguem mais ou menos perceber um ponto semelhante àquilo que a Cardinal estava a dizer. Há aqui algo que não se consegue parar, isso não é credível que se consiga fazer. Precisamos perceber exatamente o que é que queremos construir a partir daqui, quais são as orientações que devem ser potenciadas e aproveitadas, de facto. Entender os impactos, mas não ser ingênuo e achar que criando uma regulação alguém não vai se calhar tentar passar ao lado e fazer coisas de forma diferente. Cambridge Analytica foi um negócio que fez isso. Tentou sorver informação criando jogos e quizzes de diferentes pessoas para conseguir catalogá-las, e para todos os efeitos essa informação até seria verídica e válida. Usou isso para tentar potenciar uma manipulação ou um inclinar do terreno de jogo numas eleições. Pagando um preço depois. A reputação, e se calhar é isso que exemplos como que falamos aqui já de algumas empresas grandes a nível mundial, sabem que há tipos de negócios e há tipos de oportunidades que têm tecnologia para poder fazer, mas a nível reputacional não o querem fazer, nunca o farão, porque lá à frente
isso vai sair caro. Um dos pontos de interrogação do legislador poderá ser a questão de, também não havendo fronteiras, as legislações nacionais basicamente pouco servem, não é? E por outro lado, não há uma legislação tão global que possa abranger todas as dimensões tecnológicas da inteligência artificial que está a ser criada em todos os continentes, é isto? Porque não há um consenso, não há uma guerra económica ou um mercado E a nunca funcionar. houve sinais de haver um consenso, João? Eu acho que talvez o consenso, se houve, já lá vão 70 anos, quando começaram a falar pela primeira vez um conjunto de cabeças e definiram, isto de inteligência artificial, sair da ficção científica e tentar tangibilizar e pôr isso a funcionar. Havia essa aspiração de conseguir construir um engenho, uma máquina que conseguisse efetivamente pensar, ou o que é que fosse a nossa definição do que é que seria pensar. Aí havia a ousadia e acho que aí poderia ser consensual no sentido de a aspiração a construir. Mas provavelmente, também logo aí, haveria uns velhos de Restelo que diriam jamais, isso nunca funcionará, é improvável, e viram ou ficaram satisfeitos durante muito tempo a ver que as coisas não avançavam. Por isso, acho interessante falarmos agora nesta moratória, neste pedido de moratória, e chamarmos-lhe o Summer of AI, que coincide com o verão no hemisfério norte, sendo que ficou também para a história o Winter of AI, que foi uma altura em que não se acreditou que a tecnologia que prometia no início, que tinha esse consenso, também foi mais ou menos consensual que isto não ia a lado nenhum e durante 20, 30 anos esteve quase que esquecida. A tecnologia evoluiu, a capacidade de computação evoluiu, a capacidade de armazenamento de informação em termos massivos evoluiu, a capacidade de transmitir essa informação e, portanto, conseguir recolher informação de diferentes sítios também evoluiu, e hoje temos essa capacidade de efetivamente concretizar o sonho que em Dartmouth há muitos anos atrás se tentou estabelecer. Entre o verão e o inverno, estamos aqui a falar na primavera, é o momento de falarmos um pouco sobre isto. Daniela, há aqui uma preocupação no teu negócio, mas enfim, presumo que te posicionas um pouco aí, porque sempre sublinhas a importância da proteção de dados, em relação à questão ética, como uma garantia, uma salvaguarda essencial para providenciares um negócio em torno da inteligência artificial. Isto é apenas a questão da reputação que trava as grandes companhias, ou pequenas, de utilizar de forma menos ética todo o potencial da inteligência artificial? Eu acho que sim, é completamente uma questão de percepção, de ótica, em relação à cadeia de valor que está associada à inteligência artificial. E que no nosso caso, qualquer tipo, tudo começa nos dados. Também há o grupo de gente que se preocupa com as aplicações. Eu preocupo-me menos com as aplicações e mais com esta economia de valor, em que, porque se começa nos dados e esses dados vão ser monetizados por uma corporação que vai fazer um modelo de negócio em cima de dados que na cadeia de valor não foram pagos a alguém, isso para mim é um problema ético. E nem que seja pelo menos awareness, portanto, como é que se diz isto em português? Digamos, a consciencialização. A consciencialização é que se eu souber eu só acho que tem que haver transparência para todas as entidades envolvidas. E não haver essa transparência, eu posso decidir, eu cidadão, que vou, sim senhor, entregar os meus dados à empresa X, não tenho nada, não tenho direitos sobre nada, mas é uma opção que eu faço. Mas é que esta opção não é dada a ninguém. Eu sou um podcaster, um youtuber, eu estou a criar conteúdo para promover o meu pequeno negócio, e alguém me leva o meu conteúdo todo e treina um modelo que vai ser comercializado, e bem comercializado na ordem de bilhões, por alguém que tem essa capacidade de ingestão e de processamento deste tipo de dados. E esse para mim é o maior problema. É claro que há toda a discussão depois ao nível das aplicações, e fala-se do social scoring,
o clímax da aplicação que não se deve fazer, que é o caso que a China faz, mas na realidade há muitas outras coisas. Por exemplo, há agora, a nível de empresas que estão a recolher surveillance, não surveillance, facial recognition para entrar em estados. Portanto, a tua cara passa a ser o teu bilhete. É muito prático, só que é preciso que o utilizador faça uma escolha consciente de, muito bem, eu já sei que a partir do momento que vou dar a minha cara, que aliás se vê em aeroportos, nos aeroportos a função é um bocadinho diferente, é a segurança nacional. Não é preciso irmos aos aeroportos, em várias empresas fazem reconhecimento facial para entrada nas instalações. Para entrada em instalações, para entrada nos estádios, para entrada nos concertos. Essas empresas estão a monetizar esses dados não só para a utilização delas, mas para outras indústrias paralelas dentro da mesma área. Isso é um risco para as pessoas. E claro que sim, isso é a parte que as pessoas não percebem. Que têm que perceber pelo menos. E devia-se-lhes dar a opção de, olha, se tu não só tens uma experiência mais simples para entrar no concerto, mas também, mas se quiseres, devíamos-te pagar por cada vez que tu tiras uma fotografia da tua cara. E nem que seja, sei lá, um voucher, uma coisa qualquer, mas isso não acontece. Remunerar no fundo, sim. Essa falta de transparência é a parte que me impressiona bastante e esta é a parte que... Sim. Esta é a minha batalha. É curioso que quando eu fiz a tal pesquisa no ChatGPT, ele falava da falta de transparência como um dos problemas da própria inteligência artificial. O João quer dizer aqui alguma coisa? Sim. Eu queria só não perder a Daniela do lado dos otimistas ao levantar estes problemas, dando aquilo que é o outro lado da moeda, que é o consentir a partilha da informação, sabendo que também há valor que é trazido para o nosso lado. E acho que é esse equilíbrio que está aqui em jogo. Dar o contra-exemplo. Eu optei por partilhar a minha localização com o serviço, portanto, com o meu smartphone. Portanto, ele sabe por onde é que eu ando. Consigo ter o meu histórico para conseguir lembrar por onde é que passei e quantas vezes é que já fui almoçar àquele restaurante ou qual é que foi a última vez que lá estive. E a certa altura aparece-me um alerta a dizer: João, eu estava no sul da Inglaterra a visitar amigos, João, Stonehenge está a 15 minutos de distância. Ora, Stonehenge não é o sítio que eu necessariamente, propositadamente, me deslocaria, mas está ali a 15 minutos de distância, e sendo assim o emblemático que é, fui lá à conta de partilhar a minha informação com o fabricante do meu smartphone. Ele criou valor para mim e entendi-o assim. Portanto, obviamente, se está a criar valor e esta partilha que nós fazemos é para todos nós sairmos mais ricos desta experiência, acho que estamos a bordo. Naturalmente, e acho que esse é o alerta que a Daniela alertou e que concordo, de quem é que está a capturar este valor. Se é através do nosso esforço, alguém nos está a tirar ou está a aproveitar para, ao fim do dia, se calhar a tentar impingir qualquer coisa ou perceber que consegue, que eu pague mais por um mesmo produto que se calhar... Mas o consumidor está do lado fraco, João, neste momento. O consumidor neste momento está do lado fraco. Em vários setores de economia nem sempre está tão fraco como está aqui, não é? Em algumas dimensões do consumo, o consumidor tem uma palavra... Aqui não, aqui é muito mais... Certo. Ainda é muito mais passivo, diria. Temos esse desequilíbrio, portanto, que para se conseguir ter a tecnologia a funcionar é preciso uma grande quantidade de dados, de informação, e nem todos. Nós não conseguimos recolher isso de forma individual para conseguirmos competir. E, portanto, há aqui um desequilíbrio natural no ponto em que a tecnologia está. Podemos entender e sonhar que daqui a 50 anos esse desequilíbrio esmorece e vamos ter agentes digitais a trabalhar do nosso lado, são os nossos mordomos, ou o que quisermos, a ajudar-nos a desbravar o caminho e tudo o que nos rodeia, ou a proteger-nos dessas ameaças. Mas ainda não é hoje, e claramente é aquilo que não podemos ser ingênuos nesta abordagem. Daí estes Summer of AIs e esta reflexão, que não é nova.
seja, todo este alerta já portanto, havia já até quem postulasse que a inteligência artificial é a última grande invenção da humanidade e que depois a partir daí podemos parar. Quando eu fiz um estudo em 2020 correndo um bocadinho, portanto, a convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a tentar perceber o estado da arte da inteligência artificial em Portugal, tanto na academia como na indústria. O grande resultado que na altura transpareceu, tanto de um lado como do outro, é que, portanto, se calhar o primeiro é, há muita gente ao nível de categoria de classe mundial a pensar e a estudar o tema, e portanto isso estamos bem, mas aquilo que todos mais ou menos coincidiam era dizer, mas nós temos que falar muito sobre isto. Nós temos que conseguir perceber o que é que queremos fazer a partir disto, porque neste momento a tecnologia é absolutamente fantástica, mas não sabemos quais é que são onde é que isto nos vai levar. E portanto temos que falar muito sobre isto. Por isso é que estamos aqui também. Por isso é que estamos aqui. Daniela, sim, força. Zé Pedro, desculpa, eu só queria pegar numa coisa que o João disse, porque, só para explicar a quem nos está a ouvir, que há outras maneiras de treinar modelos. É que as pessoas pensam que é só com dados reais. Na realidade, há 3 maneiras de treinar modelos. Há os dados reais, que são obviamente os mais interessantes, porque são espontâneos, etc. Não há nada melhor do que a realidade, obviamente. Mas há os dados simulados e há os dados sintéticos. E isto é uma coisa que muitas destas corporações evitam porque é mais caro produzir. É uma questão monetária. Não são piores. São mais caros. Uhum. E isso sim é um faroeste e isso sim é um desequilíbrio, capitalista das coisas, porque de facto aí voltam a pôr o consumidor na posição do elo mais fraco, porque não tem força individualmente, mas eles podem pagar por estes dados. Isso é também o nosso negócio. É possível criar large language models com dados simulados e sintéticos. Daniela, eu ainda gostava de falar aqui da questão dos empregos, que é uma das questões que também em cima da mesa sempre. Há um relatório esta semana da Goldman Sachs que aponta para a substituição de cerca de 300 milhões de postos de trabalho a tempo total. Um quarto das tarefas, digamos, laborais nos Estados Unidos e na Europa, mas também, por outro lado, e há que dizer o outro lado também dos estudos, também a criação de novos empregos. Eu penso que, na tua opinião, por conversas anteriores, defendes que vai haver um impacto generalizado na questão dos empregos, mas sobretudo em tarefas muito de automatização, monótonas, digamos assim. Exato. Mas não corremos o risco de alguém estar a fazer um dia este debate por mim e ser uma máquina? Já existem neste momento rádios que a ser preparadas exatamente com a inteligência artificial, onde não tem ninguém a falar a não ser uma máquina para os ouvintes. Ora bem, isso entra na borderline da ética, de algumas funções serem ou não serem automatizadas. Eu acho que, como qualquer revolução tecnológica que a humanidade fez, não é, há sempre esse debate. É verdade o que tu acabaste de dizer, é tudo verdade, mas quer dizer, nós hoje olhamos para a Revolução Industrial, com tudo o que isso impactou na altura, ou com a invenção da eletricidade, ou com a invenção da agricultura, com tudo o que isso, ou a invenção da roda, se formos mais atrás, e de facto, acho que aos olhos atuais ninguém questiona a importância desse salto tecnológico no cômputo total, no balanço total das coisas. É verdade que há, nesse processo, uma adaptação das skills que as pessoas vão ter que operar. Eu acho que até agora tudo o que a inteligência artificial está a fazer está a ser uma extensão humana da nossa produtividade. E precisamente a eliminação de tarefas que são... Quer dizer, as máquinas de lavar estão a substituir o que antigamente eram as lavadeiras à mão. Eu acho que ninguém questiona que é um tipo de trabalho que era muito pouco edificante e muito pouco intelectualmente estimulante.
E, portanto, eu acho que temos que pensar nessa ótica e que as coisas em grande escala se harmonizam e, na realidade, vão surgir novos trabalhos, vão surgir novos skills e... Por exemplo, queres dar um exemplo para as pessoas perceberem o que é que pode surgir nesta nova vaga de trabalhos que a inteligência artificial pode promover? Por exemplo, eu acho que, por exemplo, ao nível dos conteúdos dos artistas, a questão dos artistas, eu penso que os artistas vão poder trabalhar, vão poder, por exemplo, chegar a mais público com uma combinação porque uma das coisas muito interessantes que a inteligência artificial faz é aplicada a marketing e sales. É poder chegar mais rápido com conteúdos de promoção da brand pessoal ou de uma brand corporativa, numa produção muito mais rápida de conteúdo e de atualização de conteúdo. Em vez de... E, portanto, eu acho que conseguem ter um reach maior. Outra questão que eu acho, por exemplo, importante é na área da educação. Termos um professor virtual, eu acho que o conceito de educação e o modelo de educação vai ter que mudar e acho que já se começa a olhar para esse sentido. Em vez de ter aquelas... já nada é feito dentro do síncrono. Sim. Da sala e do síncrono. É muito mais produtivo para o professor e para os alunos reunirem-se em termos de debates e de exploração de matérias e usarem esse tempo juntos para o fazerem, do que estarem a consumir conteúdo todos ao mesmo tempo, todos da mesma maneira, até porque isto permite fazer uma personalização do conteúdo e da forma de como cada um aprende, de uma maneira muito mais personalizada. Agora é que o consenso se estragou entre o João e a Daniela, porque o João é professor. João, então. Sim, e tem algumas coisas, agora acho que tenho que tentar trazer para cima da mesa. Vou também fazer outra coisa, que é, agora vou ser eu um bocadinho o pessimista, relativamente à oportunidade da transformação em termos da parte dos empregos, e já vou à parte da educação também. Acho que um dos pontos importantes, e concordo com tudo o que a Daniela disse, portanto, as oportunidades ao longo da história e da forma como a tecnologia foi evoluindo e tudo mais. Uma que fica célebre é a dos Luddites, não é? Quando se revoltam contra os tiares mecânicos e como isso ia transformar. Um ponto importante a reter é que, à medida que formos cavalgando o que é que estas tecnologias podem fazer e aumentar a produtividade, que é o que esses relatórios vêm mostrar, a parte da substituição é ter atenção à violência ou à rapidez da introdução dessas soluções. Porque quando falamos da eletrificação, não é de um dia para o outro que de repente todas as cidades estão eletrificadas e, portanto, todas as pessoas que eram responsáveis por acender e apagar os lampiões a gás que têm que mudar de vida. A disponibilização do ChatGPT parece nas métricas de adoção da tecnologia que chegou a, agora não me lembro de cor, 10 milhões de utilizadores mais rápido que qualquer uma das outras tecnologias anteriores. E, portanto, temos que ter em conta a velocidade e a voracidade com que isto é feito. Para dar um exemplo, no lado da educação. Nós, na minha escola, aquela onde eu estou, estamos a olhar para isso. Já olhávamos também no contexto da pandemia de o que é que nós estamos, como é que nós podemos ensinar no contexto em que estamos todos remotos e perceber o que é útil. Tenho um colega meu que, para efeitos de demonstração, conseguiu construir, usando apenas o ChatGPT, uma tese de mestrado, que nós olhamos para ela e podemos, sabendo, já estamos de pé atrás, sabemos, porque ele declarou claramente como é que ele tinha feito o exercício, conseguimos ir encontrar as fontes. Não é as fontes, é as partes onde aquilo falha, ainda. Mas, pondo aquilo à frente de qualquer um, ele inventa entrevistas com perguntas e respostas, ele inventa dados, tudo, e cita diferentes fontes e quase que passava por uma tese que
alguém mais distraído poderia aprovar. E, portanto, leva-nos a dizer, então, como é que nós testamos, como é que nós garantimos, que é um dos produtos, uma das coisas que nós temos que fazer quando fazemos enquanto escola, é garantir a quem contrata os nossos alunos que eles efetivamente são competentes naquilo que eles se propuseram a aprender. E por isso nós estamos a olhar para isso. Há 6 meses atrás não era algo com que nos estivéssemos a preocupar e hoje é claríssimo, já temos indicações. A forma como eu avalio os meus alunos, que eu os ponho a criar ensaios, a pensarem, a tentarem ter ali algum raciocínio, está hoje em causa porque não sabemos se são eles efetivamente que estão a pensar ou se estão a pedir a uma máquina para pensar por eles. A Daniela tem um ponto também de nós temos que olhar exatamente o que é que nós estamos a fazer enquanto escola e como é que nós podemos promover isso. Eu aí sou mais da perspectiva de que depende do conteúdo que nós estamos a tentar explorar. Eu recomendo que, sendo engenheiro de formação e conhecendo tendo essa perspectiva de saber como é que eu tento aprender, que coisas, conteúdos como, por exemplo, aprender a programar, provavelmente não faz sentido fazê-lo em sala de aulas com todos a tentar seguir o mesmo timing. Temos velocidades diferentes, temos que fazer exercícios diferentes para conseguir perceber a nuance do algoritmo, de porque é que o loop funciona assim e não funciona de forma diferente, porque é que ele está a dar resultados que não eram aqueles que nós esperávamos. E há coisas que nós podemos aprender sozinhos ao nosso ritmo, que é a forma como nós conseguimos fazer. Há outros que é por exposição, é por debate, é por troca de ideias. E por isso eu promovo nas minhas sessões que os alunos explorem tecnologias, mas explorem em grupo. Porque é muito fácil eu ter uma ideia e ser defensor da minha própria ideia e convencer-me a mim próprio. Isso está feito, portanto não ganho nada com isso. O valor vem depois de ter o contraditório ou de alguém que tem uma experiência diferente e traz outra perspectiva e conseguir construir a partir daí. Temos essa responsabilidade de conseguir proporcionar os diferentes momentos para que consigamos aprender. E depois perceber aquela máxima de as calculadoras devem ser proibidas, mas os alunos não devem fazer contas com calculadoras porque senão não aprendem a tabuada. Será que é realmente válido ou não? O que é que nós queremos que as pessoas consigam fazer? É saber calcular a raiz quadrada de cabeça. Eu tinha um professor que fazia logaritmos de cabeça, que espantava todos os alunos, que ele conseguia fazê-lo mais rápido que nós a pegarmos na calculadora e metermos os números na calculadora para ter o resultado. Que é, ainda hoje, Daniela, quase mágico. Mas estás a ver, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que estamos a evolução da humanidade está a ser menos centrada numa das skills que era muito importante no processo tradicional de aprendizagem, que era a utilização da memória. A memória, neste momento, não é uma skill importante para ter. É mais importante essa capacidade de discernir as fontes, a capacidade de argumentação lógica, do que propriamente a memória, porque, quer dizer, eu também sou do tempo em que eu tinha que memorizar coisas e era assim que era avaliada. Ou se calhar vamos chegar a um ponto em que o ChatGPT programa por nós, porque aliás é uma das funções do ChatGPT, fazer programação, e o add-on do humano vai ser precisamente questionar ou fazer melhorias de improvement. Uma das coisas na nossa área é encontrar os deepfakes, é fazer o reverse engineering e na nossa área, porque trabalhamos com avatares também e com a parte de voz, é perceber quem é que no mundo está a usar a minha imagem, minha Daniela Braga, e a minha cara e a minha voz, para monetizar ou para autenticar com a minha voz. E isso são novos, estou a ver nova criação de novos trabalhos que não existiam antes. Daniela, e a língua portuguesa, como é que consegue sobreviver neste mundo de faroeste? Bem, a língua portuguesa, como todas as línguas que não são dominantes na internet, portanto, que são muitas, na verdade, tirando o inglês, o chinês e o espanhol, a língua portuguesa por exemplo, aí um sítio onde, como há muito menos material digital em língua portuguesa na internet, há muito aí a fazer e portanto é uma oportunidade e se não estamos num imperialismo linguístico à força da tecnologia. As pessoas quase em todo o mundo, para terem acesso a tecnologia de qualidade, têm que aprender inglês, o que é ridículo. Isto não devia ser assim. Não é uma batalha perdida, Daniela? Não,
porque eu estou na linha daquilo que eu chamo skinny AI. É possível, nem tudo tem que ser à base da força bruta de computação e de imensos dados. É preciso fazer dados usando dados sintéticos e dados mais focados em use cases. É possível ter a mesma produtividade que os large ChatGPTs têm, mas aplicados a domínios. Portanto, não é preciso esta tendência de tudo em grande. Eu acho que está-se a ver todo um outro. Aliás, a Universidade de Stanford imediatamente lançou uma Alpaca Stanford a provar que é possível fazer generative models com muito menos recursos computacionais e recursos de dados. Eu acho que esse é o futuro das línguas digitalmente under-resourced, como eu chamo. Mas isso requer que o mercado também sustente isso. No caso do consórcio Accelerate, onde estás envolvida, também requer investimento público, porque o mercado por si só não resolve, digamos, a necessidade de financiar um projeto dessa dimensão, de manter, no fundo, a língua portuguesa viva à superfície da inteligência artificial. É verdade, isto é uma forma de fazer um pouco o contrapoder ao imperialismo do inglês, com certeza, porque senão o português, mas de uma maneira mais inteligente, mais eficiente. Nós não vamos usar, e aliás é uma das nossas teses no nosso projeto, nós não vamos usar as abordagens mais fat, como eu chamo, ao contrário do skinny. É muito mais smart e skinny, muito mais targeted. E assim poder manter aplicações ao mesmo nível em várias línguas, o português sendo a primeira, mas não só o português, porque a tecnologia é agnóstica da língua, na realidade. E na vida, só para terminar, a rotina dos portugueses, essa tecnologia na sua rotina vai entrar como? Só para as pessoas terem uma ilustração do tipo de funções com que vão contactar deste ponto de vista. No contexto Accelerate, vão entrar dentro de tudo que tem a ver com a parte do Conversational AI, que são vários módulos. Na interação mais imediata e óbvia é a interação com máquinas, a interação com serviços de apoio a cliente, pode ser simplesmente criação de conteúdos. Eu sou uma empresa que tem conteúdos para distribuir aos meus trabalhadores, em vez de ter professores, lá está, sempre a ensinar, sempre a produzirem o mesmo conteúdo, a darem aulas de formação interna, a ver um avatarzinho que vai passando as horas de créditos, porque há muita parte de treino em corporações, as pessoas estão sempre em training, na verdade. A parte de criação de produtos, de trabalho de marketing. A parte de marketing não é connosco, mas tem a ver com a pergunta e resposta. A parte do NLU, do Natural Language Understanding, de perguntas e respostas ao sistema. E a indexação das perguntas mais frequentes. E a parte de reconhecimento de voz, que é em muitas aplicações, desde as aplicações médicas, quando as notas médicas, as doctor-patient conversations e mesmo reuniões e chamadas telefónicas para os contact centers, isto são tudo dados que estão a ser transcritos, mas estão a ser transcritos menos accurately, porque o trabalho do português de Portugal está na cauda dos desenvolvimentos das tecnológicas americanas. Vamos fechar com a reflexão do João sobre a língua portuguesa. João? O português é uma das línguas mais faladas no mundo e, portanto, consegue ter essa propriedade. É também, à medida que a tecnologia se vai desenvolvendo, vai começar a ir atrás destas, chegar onde antes não conseguia chegar. Quem está a desenvolver, quem está a produzir hoje, trabalha sobretudo para o mercado
de língua inglesa. Eu não vejo tanto numa perspectiva de imperialismo ou de tentar fazer esse controle. Aí estou muito mais à vontade para se calhar, entender isto como as línguas evoluem ao longo do tempo, vão se misturando. Talvez um dia temos uma mistura de inglês com português, com o que vem da China ou o que vem dos outros sítios todos. Aproveitemos as palavras boas que consigam transmitir aquilo que queremos efetivamente fazer, porque ao fim do dia queremos é a mensagem. Não sou patriota nesse aspecto a tentar defender. No entanto, é uma das línguas que existe, que tem número de falantes a um nível considerável pelo mundo fora e, portanto, há soluções ou a máquina há de olhar para ela e há de entender que se quiser servir pessoas vai ter que também conseguir entendê-la, não é? E para conseguir proporcionar isso. Obrigado, João Castro. Obrigado, Daniela Braga. Falámos sobre a inteligência artificial neste Da Capa à Contra Capa, a parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, um programa com genérico original de Mário Lajinha. A versão integral está digitalmente disponível na versão podcast, nas plataformas digitais, nos sites da Fundação Francisco Manuel dos Santos e também da Renascença. O programa esta semana com Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos com outro tema para a nossa conversa.